Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar do Líbano, Beirute. Todo mundo sabe que explodiu a maior bomba lá. As autoridades já disseram que é nitrato de amônio. Outros dizem que é um depósito de armas. Tudo que eu sei é que na Rússia já saiu 5 aviões de ajuda humanitária, com equipa de resgate, equipa de médicos. Foi montado um hospital de campanha lá em Beirute. A Rússia montou o hospital de campanha. 5 aviões com ajuda humanitária da Rússia saíram para Beirute. O alto comando tinha uma reunião especial para discutir se tratava ou não se tratava de um ataque. Vai ter investigação que vai demorar 4 ou 5 dias para saber. 3 israelenses estão sob custódia lá em Beirute. Israelenses que trabalhavam no porto estão sob custódia. 3 suspeitas. Mas primeiro vai ter investigação para saber. Todo mundo sabe que Israel e Líbano sempre tem um problema, né? O conflito entre Israel e Líbano. Israel já atacou várias vezes o Líbano, já fez atentado várias vezes no Líbano. Israel muitas vezes ataca a Síria, ataca a Palestina, já atacou várias vezes o Líbano, mas o problema é que a gente não pode afirmar nada, até concluir as investigações. Então a Rússia também vai participar das investigações, e a Rússia e a França vão fazer um plano de reconstrução de Beirute. A Rússia e a França têm uma parceria para ajuda humanitária. A Rússia e a França estão lá no Líbano para ajudar as pessoas. E a Rússia e a França também possivelmente vão reconstruir a cidade de Beirute. A explosão destruiu num raio de 2,5 km. Mais ou menos 2,5 km foram destruídos. Mais de 200 mil pessoas perderam sua casa. 5 mil feridos e 137 mortes até agora, mas as equipes de resgate ainda não acabaram o trabalho, talvez pode ter mais mortes, mas o dado oficial é 137. Israel é suspeitada, os Estados Unidos suspeitam o Irã, a Rússia suspeita Israel, mas vai ter investigação, né? Ninguém pode afirmar nada. Só sei que tem 3 israelenses sob custódia em prisão domiciliar. Pessoa que trabalhava no porto. Então, ninguém pode também afirmar que se tratava de nitrato de amônio, porque tem muita pessoa que estão dizendo que se tratava de um depósito de arma do Irã. E por isso que Israel pode ter sabotado, atacado, né? Mas essas aí são só boatos, não tem confirmação ainda. Tudo que eu posso dizer é que a Rússia está no Líbano, que 5 aviões chegaram, ajuda humanitária, equipa de resgate, que Rússia e França vão participar da reconstrução de Beirute.